Fala pessoal, boa noite a todos. Estamos começando mais um boletim diário de política internacional. Vocês me desculpem o horário aí, mas a correria por aqui foi grande. Mas vou postar o nosso boletim de hoje, então vamos logo para o conteúdo. Nos últimos dias aí muita gente tem comentado sobre a possibilidade dos Estados Unidos ampliarem aí as tarifas sobre nossos produtos. E quando esse assunto aparece, surge uma pergunta que a gente precisa fazer. Afinal, o que o Brasil exatamente vende para o resto do mundo? Será que a gente vive só de soja, de minério de ferro? Será que a gente exporta alguma coisa industrializada? O que são essas commodities aí que todo mundo fala? E afinal das contas, onde que entram aí os serviços nessa história toda? Hoje eu quero fazer um panorama completo aqui da pauta exportadora brasileira, para a gente entender o que o Brasil vende, o que ele compra, quem que são nossos principais parceiros comerciais e por que uma eventual guerra tarifária pode ter impactos importantes aqui na nossa economia. Mas antes de tudo, vale a pena entender o tamanho desse mercado. Em 2025, para vocês terem uma noção, o Brasil registrou um dos maiores resultados da história do comércio exterior. As exportações brasileiras elas chegaram a quase 350 bilhões de dólares. As importações ficaram aí na casa dos 280 e a chamada corrente de comércio, que é justamente a soma das exportações com as importações, ficou aí na casa dos 629 bilhões de dólares. Ou seja, a gente está falando de uma economia extremamente conectada com o mercado internacional. Além disso, o Brasil encerrou o ano com um superávit comercial superior a 68 bilhões de dólares. Em outras palavras, o país vendeu para o exterior cerca de 68 bilhões de dólares a mais do que ele comprou. E isso, meus amigos, não é um detalhe da economia não. A gente está falando de um dos principais motores da geração de divisas, da estabilidade cambial e do crescimento de vários setores produtivos. Agora sim, vamos entender o que o Brasil exporta. Quando os economistas falam em pauta exportadora, eles estão se referindo ao conjunto de bens e serviços que o país vende para o exterior. É como se fosse a vitrine internacional da economia brasileira. E essa vitrine, meus amigos, ela revela muita coisa. Ela mostra quais são os setores mais competitivos, quais atividades geram mais riqueza, quais são os mercados mais importantes para o país. No caso brasileiro, tem uma característica que a gente precisa apontar. Grande parte das exportações está concentrada em commodities. Mas o que é uma commodity? Commodity é um produto padronizado, negociado internacionalmente e tem o seu preço determinado principalmente pelo mercado global. É o caso da soja, é o caso do minério de ferro, do petróleo, do milho, do açúcar, do café e vários outros produtos. Uma das características das commodities é que elas possuem pouca diferenciação. Por exemplo, uma tonelada de soja produzida aqui no Brasil é muito parecida, para não dizer igual, com uma tonelada de soja lá dos Estados Unidos. Por isso, normalmente o produtor ele tem pouco controle sobre o preço, porque se o mercado internacional sobe, ele vai ganhar mais. Se cai, ele simplesmente precisa absorver esse impacto. E justamente por isso, a pauta exportadora ela é tão importante, porque ela mostra o quanto que um país depende de determinados produtos e mercados. Em 2025, os grandes destaques continuaram sendo o agronegócio, a mineração e o setor energético. A soja permaneceu entre os principais produtos exportados pelo Brasil, mas ela não é importante apenas pelo grão. Existe toda uma cadeia produtiva que envolve óleo de soja, farelo de soja e vários outros derivados aí. Grande parte dessa produção tem como destino a Ásia, e quando a gente fala em Ásia, inevitavelmente a gente chega aonde? Na China. Hoje, a China é de longe o principal parceiro comercial do Brasil. Os chineses eles compram enormes quantidades de soja, enormes quantidades de minério de ferro, de petróleo, de carne, e isso cria uma relação econômica extremamente relevante. Porque quando a economia da China cresce, a demanda por matéria-prima aumenta, e o Brasil normalmente vai sentir esses efeitos positivos. Quando a China desacelera, o impacto também costuma aparecer aqui rapidamente. Outro produto fundamental é o tal do minério de ferro, porque o Brasil possui uma das maiores reservas minerais do planeta. Esse minério é utilizado na produção de aço e o aço, por sua vez, abastece setores da construção civil, da infraestrutura, da indústria naval,
da indústria automotiva. Tem também o caso do petróleo, né, que com a expansão da produção do pré-sal, o Brasil ele se tornou um dos principais exportadores do petróleo bruto do mundo. E aqui aparece uma discussão importante, porque muitos economistas eles argumentam que exportar petróleo cru gera menos riqueza do que exportar derivados refinados. É um debate parecido com o da soja, porque o que gera mais valor? Você exportar matéria-prima ou exportar um produto mais elaborado? Essa é uma discussão antiga, né? E ela continua extremamente atual. Além disso, café, carne, açúcar, milho, celulose continuam ocupando posições de destaque entre os produtos mais exportados pelo país. Mas existe uma ideia muito difundida que merece uma análise mais cuidadosa, que é uma ideia de que o Brasil ele exporta apenas produtos primários. E a verdade é que essa afirmação ela está errada, mas também essa afirmação ela não está completamente certa. Pode parecer contraditório o que eu falei agora, mas eu vou explicar. Muita gente imagina que a pauta exportadora brasileira ela seja composta quase que exclusivamente por soja, minério e petróleo. Só que quando a gente observa os dados de 2025, a gente encontra uma informação que pode surpreender. A indústria de transformação ela respondeu por cerca de 189 bilhões de dólares em exportações. Ou seja, mais da metade de tudo aquilo que o Brasil exportou veio da chamada indústria de transformação. Então surge uma pergunta, porque se a indústria ela exporta tanto, por que tanta gente fala que o Brasil é dependente de commodities? E a resposta está na forma que esses produtos são classificados, né? Como que eles são classificados. E aqui existe uma armadilha estatística que ela raramente aparece aí no debate. Porque quando o governo classifica um produto como pertencente à indústria de transformação, isso significa apenas que ele passou por um processo industrial, mas não necessariamente que ele seja um produto altamente sofisticado. Por exemplo, o farelo de soja ele é classificado como produto da indústria de transformação. O açúcar refinado também, a celulose também, o café torrado também. Mas um avião da Embraer também entra nessa categoria. Um maquinário agrícola também. Um equipamento médico também. Um carro entra. Um motor aeronáutico entra também. Você está percebendo o problema? Por quê? Produtos completamente diferentes, eles acabam agrupados dentro da mesma classificação estatística. Na prática, transformar soja em farelo é uma atividade industrial, mas ninguém vai colocar farelo de soja no mesmo nível tecnológico de uma aeronave ou de um equipamento médico de alta precisão. Por isso, quando alguém afirma que a maior parte das exportações brasileiras é composta por produtos industrializados, essa pessoa tecnicamente ela está correta, mas essa informação sozinha ela pode transmitir uma impressão incompleta da nossa realidade, porque existe uma diferença enorme entre industrialização e sofisticação tecnológica. É justamente por isso que muitos economistas preferem analisar a chamada complexidade econômica. Aí a pergunta deixa de ser: esse produto passou por uma fábrica? E ela passa a ser: quanto de conhecimento foi incorporado a esse produto? Porque uma aeronave ela incorpora muito mais engenharia, tecnologia e pesquisa do que uma commodity processada. E essa distinção ela ajuda a entender por que duas pessoas elas podem olhar para o mesmo número e chegar a uma conclusão diferente. Uma delas observa que a indústria de transformação responde pela maior parte das exportações brasileiras e acaba concluindo: a indústria brasileira está fortíssima. E a outra vai observar que boa parte dessas exportações ela ainda está ligada ao processamento de recursos naturais e conclui que o país continua dependente de commodities. O curioso é que ambas podem estar aí parcialmente corretas. No fundo, o debate mais importante não é apenas se o Brasil exporta produtos industrializados. Ele exporta. A questão é qual o nível de sofisticação desses produtos. Qual que é o valor agregado? Quanto de conhecimento está sendo exportado junto com eles? Né? Agora, quando a gente fala de comércio exterior, a gente não pode pensar apenas em mercadorias, porque existe também o comércio internacional de serviços.
E esse é um tema que costuma receber muito menos atenção. Hoje, uma empresa brasileira ela pode vender um software aí para algum cliente nos Estados Unidos, que seja, pode prestar consultoria para uma empresa na África, pode desenvolver projeto de engenharia para algum governo estrangeiro. Tudo isso é exportação de serviços, né? Não existe um navio carregando mercadorias, mas existe uma venda internacional acontecendo. Da mesma forma, o Brasil também importa serviços. Quando uma empresa brasileira ela paga por software estrangeiro, serviço de computação em nuvem, plataforma digital, licença tecnológica, consultoria internacional, né? A gente está falando de importação de serviços. E à medida que a economia se torna mais digital, esse setor ganha importância crescente. E sobre isso a gente precisa falar que para o Brasil está sendo um problema, pois no momento a gente é deficitário na balança de serviços em 1,8 bilhão. Agora caminhando para o fim da nossa conversa, né? Vamos recapitular aquele tema das tarifas. Por que uma eventual tarifa americana preocupa alguns setores brasileiros? Porque tarifas funcionam como um imposto sobre produtos importados. Quando os Estados Unidos aumentam tarifa sobre um produto estrangeiro, esse produto fica mais caro para o consumidor americano. E isso reduz a competitividade. Dependendo do setor que for afetado, empresas brasileiras podem perder mercado lá com os produtores para os produtores locais ou também para concorrentes de outros países. Mas também é importante lembrar que os Estados Unidos não são o único destino de exportações brasileiras. Hoje, o Brasil ele possui relações comerciais importantes com a China, com a União Europeia, com países árabes, mercados africanos, né, vários países latino-americanos, principalmente com a Argentina, e por isso muitas vezes a estratégia passa pela diversificação dos mercados. Mas não deixa de ser preocupante, porque os Estados Unidos, apesar de não ser um principal destino das exportações como um todo, ele continua sendo o nosso segundo maior parceiro comercial e, sem dúvidas, um parceiro de grande qualidade, pois o maior comprador dos produtos brasileiros mais sofisticados, como o avião, né, continua sendo os Estados Unidos. A China é muito bom, mas a nossa pauta de exportação é completamente baseada em commodities. O chinês quer comprar só petróleo, soja e minério de ferro praticamente. Então, no fim das contas, o grande debate não é apenas o quanto o Brasil exporta, a questão é, para as próximas décadas, acaba sendo outra. A gente vai continuar sendo grandes fornecedores de alimento, energia e recursos minerais, ou a gente vai conseguir ampliar nossa presença em setores de maior tecnologia? Essa é uma discussão que vai muito além das tarifas dos Estados Unidos. Na verdade, ela ajuda a definir qual será a posição do Brasil na economia mundial ao longo do século XXI. E agora, meus amigos, eu quero saber qual que é a sua opinião. O Brasil, ele deveria focar mais na industrialização de alta tecnologia ou ele deveria continuar explorando suas vantagens competitivas aí no agronegócio, na mineração, na energia? Né? Deixa a sua opinião nos comentários. E se você não é inscrito, né, por favor aí se inscreva no Café Sem Açúcar, ativa o sininho para você continuar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que gosta de geopolítica e até a próxima.